I came so close to the Arab because Arab found that I am most influential leader in Africa, in the continent, and also I am a leader who speaks the truth. Será que ele está dizendo mesmo a verdade? Se você conhece esse homem, sabe que ele não está sendo muito sincero. Mas se você não o conhece, espere só para ver o quão perturbador foi o seu governo em Uganda, na África. Para a população de um país não há nada pior, desconfortável, mais sofrível do que ter um governo ditador, em vez de um presidente eleito democraticamente. Alguns países africanos até hoje sofrem bastante com isso. Nesse vídeo, você vai conhecer um deles, o mesmo que você ouviu no início, talvez o mais brutal de todos os ditadores africanos. Idi Amin Dada, o açougueiro da África. Entre 1971 e 79, Idi Amin governou Uganda com mãos de ferro e pode ter matado mais de 500 mil pessoas. Você não ouviu erradamente. 500 mil pessoas, um verdadeiro emissário do inferno. Conhecido pelo seu sorriso simpático que o fazia parecer uma pessoa agradável e gentil, Idi Amin não foi só um péssimo gestor, mas também conseguiu ser um tirano pior que o seu antecessor, Milton Obote, derrubado por um golpe militar. A população só não sabia o quão violenta e tirânica seria a década seguinte para toda a Uganda. Já no final do seu governo, Amin ordenou o assassinato de cerca de 300 mil pessoas. Gente, isso é uma cidade. E é preciso ter em mente que esse foi o número oficial de vítimas. Muitos estudiosos dizem que esse número foi muito maior, podendo ter ultrapassado os 500 mil indivíduos. Só para você saber, naquela década, a Uganda possuía não mais que 12 milhões de habitantes. Embora o açougueiro de Uganda tenha supervisionado massacres e violações extraordinárias dos direitos humanos, muitos ugandenses ainda prezam o seu legado até hoje. Isso diz muito sobre o seu sucesso em promover a imagem de um libertador, um homem do povo que livrou a sua terra natal do seu passado imperialista. Essa é uma estratégia muito usada ultimamente, né? A história de Idi Amin, contudo, não se resume totalmente à década de 70. Para termos uma ideia melhor da psique do ditador, precisamos voltar um pouco mais no tempo e saber como tudo isso começou. E garanto, é uma história fascinante. Vamos lá. Idi Amin nasceu como Idi Amin Dada Oume, no noroeste de Uganda, numa região próxima às fronteiras com o Sudão e o Congo. Sua data de nascimento nunca foi registrada com precisão, mas a maioria dos biógrafos e historiadores apontam para meados de 1925. O seu pai era agricultor e pertencia ao povo Kakwa, presente em Uganda, Congo e Sudão. Já a mãe vinha do grupo Lugbara. Ambos integravam uma comunidade conhecida como Núbios, identidade que Amin carregaria e defenderia ao longo de toda a sua vida. A infância dele não foi totalmente estável. Ainda pequeno, seus pais se separaram e ele precisou se mudar com a mãe para a cidade. Chegou a frequentar uma escola muçulmana, mas abandonou os estudos cedo, alcançando apenas a 4ª série. Apesar da educação formal pífia que teve, a sua presença chamava atenção. 1,93 m de altura, com grande domínio de Kiswahili, a língua original da região, e uma disposição física impressionante. Essas características faziam dele um candidato ideal para o projeto colonial britânico, que via em jovens como Amin a matéria-prima perfeita para formar soldados disciplinados e úteis ao Império. Amin, no auge da sua forma física, viu aquilo como um convite irrecusável, determinando a si mesmo seguir aquele caminho. Por isso, ingressou-se no exército britânico em 46, quando Uganda ainda era um protetorado, isso é, um território autônomo, porém
dominado diplomática e militarmente por outro estado, no caso, a Inglaterra. Amin surpreendeu e logo se destacou entre os recrutas. Amin brilhou em várias modalidades. Foi nadador, jogador de rugby e, sobretudo, boxeador. Em 1951, como amador, conquistou o título de campeão de boxe meio pesado de Uganda, mantendo o cinturão por incríveis 9 anos consecutivos. Paralelamente, a sua vida militar também avançava. Em 1949, apenas 3 anos após o alistamento, foi promovido de soldado raso a cabo, o primeiro passo de uma ascensão que mudaria para sempre o destino daquele país. Embora Idi Amin, posteriormente, usasse o sentimento anti-imperialista para inspirar apoio público, no início da década de 1950 foi uma época diferente. Nesse período, Amin agiria de maneira oposta, ajudando os britânicos a manter o controle dos seus protetorados africanos, lutando contra os Mau Mau, combatentes pela liberdade dos africanos no Quênia e os combatentes rebeldes na Somália. Rapidamente, ele começou a ganhar a reputação como um soldado implacável e subiu gradativamente na hierarquia militar. Em 1957, foi promovido a sargento-mor e comandou seu próprio pelotão. 2 anos depois, Amin recebeu a patente de Effendi, a mais alta patente disponível para soldados nativos de Uganda. Em 1962, ele ocupava o mais alto posto entre todos os africanos nas Forças Armadas. Apesar de sua crescente influência militar, Idi Amin Dada logo se meteu em encrencas por causa da sua crueldade. Ainda em 62, já em seu posto de alta patente, após uma simples missão para erradicar ladrões de gado, foi relatado que ele e seus homens haviam cometido atrocidades brutais. Autoridades britânicas em Nairobi, no Quênia, exumaram os corpos e descobriram que as vítimas haviam sido torturadas e espancadas até a morte, algumas enterradas vivas. A ocorrência só não comprometeu Amin por ele ser um dos 2 únicos oficiais africanos de alta patente e porque também a Uganda estava se aproximando de sua independência, que ocorreria em 9 de outubro de 1962. Sendo assim, Obote e as autoridades britânicas decidiram não processá-lo. Em vez disso, ele o promoveu e o enviou ao Reino Unido para um treinamento militar adicional, ou seja, um prêmio à violência. De acordo com a história, Amin e o primeiro-ministro Obote formaram uma aliança lucrativa em 1964, enraizada na expansão do exército de Uganda e em várias operações de contrabando. É de se compreender, no entanto, que o abuso de poder de Obote irritou outros líderes ugandenses, especialmente o rei Mutesa II de Buganda, um dos reinos pré-coloniais de Uganda. Mutesa chegou a ordenar uma investigação completa sobre as negociações do primeiro-ministro, ao que Obote respondeu criando a sua própria comissão, essencialmente livrando-se da responsabilidade. Enquanto isso, Obote promoveu Amin ao posto de major em 1963 e, em 64, a coronel. Porém, em 66, o parlamento de Uganda acusou Amin de apropriação indébita de $350 mil em ouro e marfim de guerrilheiros do Congo, a quem ele deveria fornecer armas. Amin, claro, não gostou nada disso e deu a sua resposta. Mandou prender os 5 ministros que o acusaram e, na oportunidade, Obote suspendeu a Constituição, nomeando-se presidente. 2 dias depois, Amin foi colocado no comando de toda a força militar e policial de Uganda. Meses depois, Obote enviou tanques para atacar o palácio de Mutesa II, com quem partilhava o poder em Buganda. Para Mutesa, foi melhor deixar o país, deixando Obote no comando do governo e Amin no comando geral,
da força policial. Em 25 de janeiro de 1971, Amin finalmente mostrou a todos quem ele realmente era. Enquanto Obote retornava de uma conferência ocorrida em Singapura, Idi Amin tomou repentinamente o poder por meio de um golpe militar. Pois é, numa reviravolta irônica do destino, Obote foi derrubado e forçado ao exílio pelo mesmo homem a quem ele havia dado tanto poder. Obote só retornaria a Uganda depois do reinado aterrorizante de Idi Amin. A chegada de Idi Amin ao poder foi até recebida com certo entusiasmo pela maioria dos ugandenses. Ele não era visto apenas como militar, mas como um homem do povo, carismático e próximo da população. Nas ruas, multidões celebravam o evento com música e dança, enquanto Amin se misturava a elas, apertando mãos, posando para fotos e participando das danças tradicionais. A sua postura descontraída transmitia a imagem de um líder que realmente se importava com o destino do país. Até a sua vida pessoal contribuía para a popularidade. Casado diversas vezes, suas esposas representavam diferentes grupos étnicos de Uganda, o que reforçava a sensação de que ele pertencia a todos. Estima-se que, além das 6 esposas oficiais, Amin tivesse ao menos 30 amantes espalhadas pelo país. Mas o gesto que mais consolidou seu prestígio inicial foi a decisão de trazer o corpo do rei Mutesa II para ser sepultado em sua terra natal, uma reparação simbólica poderosa. A isso se somaram medidas que tiveram impacto imediato: a abolição da polícia secreta de Obote e a concessão de anistia a prisioneiros políticos. No entanto, por trás dessa fachada de generosidade e proximidade, escondia-se um governante muito diferente daquele que o povo acreditava ser próximo a um pai. Nos bastidores do poder, Idi Amin Dada mostrava sua face mais sombria. Criou seus próprios esquadrões da morte, responsáveis por eliminar soldados suspeitos de lealdade ao ex-presidente Milton Obote. Esses grupos executaram de forma brutal entre 5.000 e 6.000 militares, em sua maioria membros da tribo Asholi e Langi, povos historicamente ligados ao governante anterior. Aos poucos, a máscara de líder popular começou a rachar. A verdade começou a vir à tona e tornava-se evidente para muitos que a imagem descontraída de Amin era apenas um disfarce para esconder a sua verdadeira natureza. Cruel, implacável, vingativo e obcecado em usar o poder militar como instrumento de dominação. Essa inclinação à truculência ficou ainda mais nítida em 1972, quando Amin, em meio a tensões com a Tanzânia, pediu dinheiro e armas a Israel. Diante da recusa, não hesitou em buscar apoio de outro aliado, o ditador líbio Muammar Gaddafi, que prontamente atendeu à sua solicitação. Farinha do mesmo saco. Como retaliação, Amin ordenou a expulsão de 500 israelenses e cerca de 50.000 sul-asiáticos com cidadania britânica. A decisão, como não poderia deixar de ser, foi devastadora. Os israelenses eram responsáveis por grandes projetos de infraestrutura no país, e a comunidade asiática controlava boa parte do comércio e das plantações. Com a saída forçada dessas populações, Uganda mergulhou numa crise econômica profunda. No cenário internacional, a imagem de Amin se deteriorava rapidamente, mas, indiferente às críticas, ele parecia pouco preocupado em agradar o mundo. Na metade da década de 70, com a sua reputação manchadíssima, Amin já não escondia a sua transformação num governante errático, repressivo, mergulhado em corrupção. Tornava-se paranoico, trocava constantemente os seus auxiliares, alterava itinerários de última hora, mudava de veículos e até de locais para dormir, sempre temendo conspirações. Quem deve, teme.
Para garantir a fidelidade das tropas, passou a comprar a lealdade de pessoas que ele achava que compensava agradar. Distribuía uísques importados, eletrônicos caros, carros velozes e promoções militares. Além disso, entregava aos aliados negócios e propriedades que haviam pertencido à comunidade asiática que havia sido expulsa de Uganda. Como se vê, um homem de um coração grande, assim como era grande o seu poder de persuasão. Enquanto cultivava essa rede de privilégios, ampliava também o terror. Dezenas de milhares de ugandenses foram mortos sob sua supervisão, vítimas de perseguições étnicas, disputas políticas e até interesses financeiros. Seus métodos se tornavam cada vez mais cruéis, alimentando inclusive rumores macabros. Dizia-se que ele guardava cabeças humanas em sua geladeira, que ordenara o afogamento de 4.000 pessoas com deficiência no rio Nilo, entregues aos crocodilos, e até que teria confessado publicamente que teria comido carne humana. Muitas manifestações de associações satânicas, sem dúvida. E até a declaração foi feita em 76, quando ele disse: "Já comi carne humana. É muito salgada, mais salgada que a carne de leopardo." Porém, calma lá. Quando se fala de alguém que tem tanto poder, especialmente quando ele usa esse poder para beneficiar somente a si mesmo, muitas coisas ditas a respeito dessa pessoa podem não ser verdades. A história de canibalismo associada a ele, por exemplo, fontes oficiais, não possui qualquer evidência. Porém, segundo outras fontes, vários desertores e exilados alegaram que Amin se gabava, sim, de comer carne humana e ameaçava pessoas, dizendo que o faria. Alguns relatos, especialmente da mídia ocidental, disseram que Amin mantinha cabeças humanas em freezers ou que praticava canibalismo ritual. Mas, novamente, essas alegações nunca foram verificadas pelos investigadores. Numa entrevista em 77 com um jornalista, quando perguntado diretamente se ele comia carne humana, Amin respondeu algo como: "Eu não gosto de carne humana, é muito salgada para mim." Esse tipo de resposta era comum, especialmente quando ele achava que a pergunta era um tanto absurda. Ele costumava brincar para confundir as pessoas, respondendo de modo irônico ou sarcástico. Portanto, é difícil saber qual a verdade. Sobre as origens de sua brutalidade, as explicações variam. Alguns atribuem à embriaguez que o poder absoluto proporciona. Outros a uma possível doença. Ainda em seus primeiros anos de exército, fora acusado de negligenciar o tratamento de uma doença sexualmente transmissível. Já nos anos 70, um médico israelense que servia em Uganda declarou a um jornal em Tel Aviv que Amin sofria de sífilis em estágio avançado, com danos cerebrais irreversíveis. Apesar do caráter cada vez mais brutal do seu regime, Amin conseguiu projeção internacional. Em 1975, foi eleito presidente da Organização da Unidade Africana. Seus próprios oficiais o promoveram a marechal de campo. E em 77, países africanos bloquearam uma resolução da ONU que buscava responsabilizá-lo por violações de direitos humanos. No final de junho de 76, Idi Amin tomou uma das decisões mais infames do seu governo, como se isso ainda fosse possível. Em sintonia com a sua postura abertamente hostil a Israel, ele ofereceu apoio a militantes palestinos e radicais que haviam sequestrado um voo da Air France, que partiu de Tel Aviv em direção a Paris. O ditador autorizou que o avião pousasse no aeroporto de Entebbe, em Uganda, e forneceu aos terroristas tropas e suprimentos para manter os 256 passageiros e 12 tripulantes sob o seu controle. Entretanto, o plano de Amin e dos sequestradores sofreu uma reviravolta inesperada. Israel, em vez de ceder à pressão, enviou uma força de comando de elite para resgatar os reféns. Durante a noite de 3 de julho, numa operação que ficou conhecida como Operação Entebbe,
uma das ações militares mais ousadas e bem-sucedidas da história, os israelenses libertaram 101 dos 105 reféns que ainda permaneciam sob custódia. Todos os 7 sequestradores foram mortos, assim como os 20 soldados ugandenses. Do lado israelense, apenas um soldado perdeu a vida. Em geral, as manifestações de defesa e estratégia israelense são muito bem-sucedidas, como temos visto na história. A vitória de Israel representou uma humilhação pública para mim. Em resposta, o ditador ordenou a execução brutal de uma refém que não havia sido resgatada. Dora Bloch, uma mulher britânico-israelense de 74 anos, que, adoecida durante a crise, estava internada num hospital de Kampala. Relatórios britânicos divulgados décadas depois confirmaram que ela foi arrancada de sua cama, morta a tiros e colocada no porta-malas de um carro do governo. O seu corpo posteriormente foi encontrado numa plantação de açúcar carbonizado e irreconhecível. O episódio em Entebbe não apenas expôs as falhas do regime de Amin, mas também consolidou a sua imagem como um líder tirano, vingativo e cada vez mais isolado no cenário internacional. No final da década de 1970, Idi Amin levou seu regime a níveis ainda mais sombrios. Em 77, ele ordenou a execução de figuras de destaque de Uganda, incluindo o arcebispo Janelle Luvum e o ministro do Interior Charles Obote Ofumbi, um gesto que demonstrava o seu desprezo absoluto por qualquer um que fosse da oposição. Isolado no cenário internacional após o episódio do aeroporto, Amin reagiu de maneira peculiar. Quando os britânicos romperam relações diplomáticas com Uganda, ele se autoproclamou conquistador do Império Britânico. Maluco, né? O título extravagante somava-se à lista quase cômica de honrarias que ele atribuía a si mesmo. Quando apresentado em qualquer evento promovido pelo seu governo, as palavras que o caracterizavam eram, preste atenção, Sua Excelência, Presidente Vitalício, Marechal de Campo Al-Hadi, Doutor Idi Amin, VC, DSO, MC, CBE, Senhor de todas as bestas da terra e peixes do mar, e conquistador do Império Britânico na África em geral e em Uganda em particular. Em tempo, cabe uma explicação. As siglas VC, DSO, MC e CBE são todas relacionadas a títulos militares que o próprio Amin acumulou e atribuiu a si mesmo, evidentemente de forma exagerada ou ilegítima. Por exemplo, VC é a sigla para Victoria Cross, a mais alta condecoração militar do Reino Unido e da Commonwealth, a Comunidade das Nações, composta por 56 Estados-membros, concedida por atos de extrema bravura diante do inimigo. Ele concedeu a ele mesmo. Já CBE quer dizer Comandante da Ordem do Império Britânico, uma honraria civil-militar de prestígio dentro do sistema de condecorações britânicas, que ele também usurpou. Apesar da pompa, a realidade em Uganda era desoladora. A economia, sustentada sobretudo pela exportação de café, mergulhava em colapso. Os preços internacionais caíam drasticamente e, em 78, os Estados Unidos, responsáveis por 1/3 das compras de café do país, interromperam completamente o comércio com o regime. A fome, a miséria e a desorganização corroíam a vida cotidiana da população. Enquanto isso, a oposição crescia dentro e fora das fronteiras. Milhares de ugandenses fugiam em busca de refúgio no Reino Unido e em países vizinhos, enquanto as tropas amotinadas atravessavam para a Tanzânia. Cada vez mais acuado, Amin tentou uma cartada desesperada para manter-se no poder. Em outubro de 78, ordenou a invasão do território tanzaniano,
acusando o país vizinho de fomentar a instabilidade em Uganda. A ofensiva, porém, teve o efeito contrário. As forças tanzanianas não apenas repeliram os invasores, como lançaram uma contra-ofensiva devastadora. Em 11 de abril de 79, tropas da Tanzânia, ao lado de ugandenses exilados, tomaram Kampala e puseram fim ao reinado de Amin. O ditador que por anos governara através do medo e do terror, finalmente foi derrubado, deixando para trás um país arruinado e traumatizado. Após a sua queda, Idi Amin encontrou refúgio graças à amizade que cultivara com Muammar Gaddafi. Primeiro seguiu para a Líbia, levando consigo 4 esposas e mais de 30 filhos. Mas não demorou para que a família se estabelecesse em Jeddah, na Arábia Saudita, onde Amin viveria a maior parte do seu exílio, longe dos olhos do mundo. Em 1989, numa tentativa ousada de retorno ao continente africano, usou um passaporte falso para viajar para Kinshasa, no antigo Zaire, atual República Democrática do Congo. A aventura, no entanto, não rendeu frutos políticos e ele acabou voltando ao anonimato na Arábia Saudita. O fim chegou em 16 de agosto de 2003, quando, internado em estado crítico, sucumbiu a uma falência múltipla de órgãos. Sua própria família tomou a decisão de desligá-lo das máquinas que prolongavam artificialmente a sua vida. No balanço final, Amin deixou para trás um rastro de devastação econômica, instabilidade social e a morte de até 500 mil de ugandenses. O seu legado sangrento cunhou para sempre o apelido que o perseguiu até o túmulo: o açougueiro de Uganda.